Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 7 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o livro dos Números, capítulo 11, versículos de 4b a 15. A saudade da escravidão e a paciência do pastor. Libertar alguém de sua escravidão ou nos libertar é difícil. A escravidão vicia e confunde o cérebro. Vem-nos à memória os peixes e os melões que comíamos de graça. Você acha que foi de graça? O povo esqueceu do trabalho escravo e da crueldade dos egípcios que matavam as crianças recém-nascidas. E desprezou o maná que era verdadeiramente de graça. Essa história se repete para cada homem. Mas o pastor deve ter a paciência de Moisés e carregar a loucura do povo até ele se converter de verdade. Do livro dos Números. Os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar. Não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente de coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía no moinho ou socava no pilão. Depois o cozinhava numa panela e faziam broas com gosto de pão amassado com azeite. De noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se em cada família, cada um à entrada da sua tenda. Então o Senhor tomou-se de uma cólera violenta. E Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: Por que maltrataste assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo este povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo este povo, para que me digas: carrega-o ao colo, como a ama costuma fazer com a criança, e leva-o à terra que juraste dar a seus pais? Onde conseguirei carne para dar a toda esta gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida. Se achei graça aos teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra que hoje meditamos é maravilhosa, seja para quem é pastor e tem uma responsabilidade, seja para quem quer examinar a si mesmo. Vamos partir desse segundo aspecto. Vamos nos examinar como é a nossa atitude diante da vontade de Deus na nossa vida. O povo se queixa, se lamenta, saudoso dos tempos da escravidão. Nos lembramos com saudades das cebolas do Egito, dos pepinos, dos peixes. A que ponto o homem pode chegar? Esquecer-se do trabalho escravo, da matança dos recém-nascidos, que eram lançados no rio Nilo, da cruel exploração, e se queixar contra o Senhor que os havia salvado, tirados do Egito, aberto para eles o Mar Vermelho. O ser humano é o mais misterioso de todos os animais. Sente saudades do fundo do poço lamacento que o engolia. Animal nenhum vai à procura da sua própria morte, mas o homem é capaz disso. Quando o sofrimento e o apuro passam, então vem a loucura. Quando o ser humano não busca a Deus, endoida.
A vontade de Deus é o único caminho para nos manter na felicidade, na vida. Diz o Salmo 37: Põe no Senhor tuas delícias e Ele te dará o que o teu coração pede. Aqui está o problema. Se você coloca a tua delícia em um pepino, em um peixe, ou em uma cebola, ou em um alho, então as portas da escravidão se abrem novamente para ti. Mas se você coloca em Deus a tua alegria, então você gosta do que Deus gosta. Você ama o que Deus ama, o que Deus te manda fazer. Você se abandona. Sobretudo, você adquire um novo sabor. Você aprende a gostar de algo diferente. Você aprende o sabor da liberdade. Para permanecer livres, precisamos aprender a gostar de Deus. Aprender a gostar da vontade de Deus, gostar sempre. Aprender a se abandonar a Deus, não somente nas dificuldades da vida, mas sempre. E assim, Ele poderá nos conduzir a uma terra onde corre leite e mel, onde há um banquete eterno. Tudo isso é bom para nos examinar profundamente. Do outro lado, esta leitura nos apresenta a angústia e o desespero de Moisés, que grita a Deus: Peço que me tire a vida, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Por que descarrega sobre mim o peso de todo esse povo? Fui eu, por acaso, que o concebi? Para que me ordenas de carregá-lo no colo? Essa é a parte dolorida de quem tem um papel de pai e de mãe, quem tem um papel de coordenador, anjo, formador, sirineu, pastor, qualquer que seja o teu serviço. Você se mata para tirar o povo da escravidão e esse povo quer te apedrejar, porque não está mais comendo peixes e pepinos, mas somente broas de pão amassado com azeite. Esse é o momento da grande entrega, do amor gratuito, do grande sim à vontade de Deus, que nos pede de carregar no colo aqueles que salvamos. Realmente um pastor nunca poderá ser um pombo-correio que dá recado ou uma placa de direção que indica a direção da terra prometida, mas um pai e uma mãe que carregam no colo o filhinho pirracento que fica esperneando e arranhando quem o leva. Esse é o mistério de quem é chamado ao serviço de líder, de guia do povo, de pastor. Para nos ajudar, devemos lembrar que todos nós passamos pela fase pirracenta da ingratidão, da rebeldia e quem sabe que ainda não estejamos dentro dela. Precisamos ter paciência como os outros tiveram e têm conosco. A coisa, irmãos, mais difícil é aprender e ensinar aos outros a termos o gosto de Deus, o gosto das coisas de Deus, o gosto da vontade de Deus. Tirando as cebolas do Egito e os peixes assados, Deus quer fazer-nos esquecer até o sabor da escravidão e quer nos fazer saborear outros prazeres, outras alegrias. Que a frase do Salmo 37 permaneça constante hoje no nosso coração. Põe no Senhor tuas delícias, e Ele te dará o que teu coração pede. Depois da nossa meditação, vamos ouvir novamente o trecho de hoje. Os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar. Não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente de coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía no moinho ou socava no pilão. Depois o cozinhavam numa panela e faziam broas
com gosto de pão amassado com azeite. De noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se em cada família, cada um à entrada da sua tenda. Então o Senhor tomou-se de uma cólera violenta. E Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: Por que maltrataste assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo este povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo este povo, para que me digas: carrega-o ao colo, como a ama costuma fazer com a criança, e leva-o à terra que juraste dar a seus pais? Onde conseguirei carne para dar a toda esta gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida. Se achei graça aos teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Vamos parar um pouco e anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito, que nos ajudará a colocar somente em Deus as nossas delícias. Vamos parar mais um pouco para pensar bem em como colocaremos em prática esse nosso propósito. Põe no Senhor tuas delícias, paz e alegria a todos. Ele te dará o que o teu coração pede, paz e alegria a todos.
se reconciliar por ferir alguém. E em seu viver, quem foi capaz de sobreviver sozinho e seguir além? E quem não pensou em até desistir, mas as forças recobrou, vendo o outro sorrir. Percebi que amar é melhor quando se faz o bem, se renova a esperança. Entendi que o valor é maior e só ganha quem crê que o amor não se cansa. Quem nada sentiu ao ver alguém sofrer, quem nunca derramou uma lágrima, quem não parou pra refletir, sem ninguém é impossível querer ser feliz. Como não perceber as provas de amor de um Deus apaixonado que tudo criou? Percebi que amar é melhor quando se faz o bem, se renova a esperança. Entendi que o valor é maior e só ganha quem crê que o amor não se cansa. Percebi que amar é melhor quando se faz o bem, se renova a esperança. Entendi que o valor é maior e só ganha quem crê que o amor não se cansa.